E aí, tudo bem? Olha só, se nos últimos encontros a gente falou muito sobre o porquê do Tai Chi Chuan, hoje a gente vai mergulhar de cabeça no como. Vamos abrir juntos um verdadeiro mapa técnico dessa arte, saindo dos grandes princípios para entender a engrenagem que faz tudo isso funcionar na prática. E essa citação aqui, olha, ela resume perfeitamente a nossa proposta de hoje. A ideia é exatamente essa: usar esse encontro como um mapa para conectar os fundamentos com a estrutura real da arte, mostrando o caminho do conceito até a ação. Então, bora lá! Sabe, a prática de verdade não começa na forma, naquela sequência de movimentos. Ela começa bem antes, aqui, na preparação. Isso não é um aquecimento de academia, não. É um jeito de fato, acordar o corpo. O objetivo é fazer com que a ideia de Qi, de energia, deixe de ser só um conceito e se torne uma sensação de verdade, palpável, sabe? É preparar o terreno para um treino realmente profundo. E essa rotina aqui é genial pela simplicidade e pela profundidade. Pensa comigo. Primeiro, a gente aquece bem as mãos e leva esse calor para o rosto. Depois, massageia a nuca e a lombar, que são pontos que acumulam muita tensão, né? Em seguida, a gente acolhe o baixo ventre, o nosso centro energético. E, por fim, desperta as pernas e os pés, que são as nossas raízes. É como se a gente estivesse ligando o sistema, um por um, para começar a prática. E essa automassagem não é aleatória, não. Ela tem uma lógica energética muito forte por trás. Ela serve para alinhar o que a medicina chinesa chama de Sanjiao, ou triplo aquecedor. Basicamente, são 3 centros de energia. O superior, que cuida da respiração, o do meio, da digestão, e o inferior, da eliminação. Com essa rotina simples, a gente está, na verdade, harmonizando o sistema inteiro de dentro para fora. Ok, com o corpo desperto, para onde a gente vai agora? Para o universo das formas. A forma no Tai Chi Chuan é muito, mas muito mais do que uma simples coreografia. A melhor analogia é pensar nela como um texto em movimento, uma história que, quando a gente repete com atenção, vai aos poucos reescrevendo o nosso corpo e a nossa mente. E o mais fascinante é que, apesar daquela variedade enorme de estilos, Shen, Yang, Wu e tantos outros, no fundo, todos eles compartilham as mesmas intenções. Todos buscam um eixo estável, um enraizamento firme, um relaxamento que é vivo, não um corpo mole, uma respiração que se integra ao corpo e a circulação da energia em espiral. Esses são os pilares que unem todo o Tai Chi Chuan. E aqui tem um ponto que gera muita discussão: forma tradicional versus forma padronizada. É crucial entender que não se trata de uma ser melhor que a outra. A questão toda é a intenção. As formas tradicionais de linhagem familiar se preocupam em preservar as camadas marciais, os detalhes internos. Já as padronizadas, que foram desenvolvidas pelo Estado, têm outro foco: a acessibilidade, a difusão em massa da prática. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A partir de 1949, lá na China, as artes tradicionais passaram por uma grande reorganização. E em 1956, surge a famosíssima forma de 24 movimentos de Pequim. Essa padronização e outras que vieram depois foi o que abriu as portas da prática para milhões e milhões de pessoas. E isso tem um valor gigantesco. Só que existe um perigo nisso tudo. Quando a prática foca demais na coreografia externa, sabe? Nos ângulos, na estética, ela corre um sério risco de ficar superficial. O corpo aprende a parecer que está fazendo Tai Chi Chuan, mas ele não aprende a funcionar por dentro. E tem essa analogia que eu acho simplesmente perfeita. A forma curta, como a de 24 movimentos, é uma porta de entrada fantástica, sem dúvida. Mas o tesouro mesmo está lá dentro da casa. A profundidade da arte exige que a gente atravesse essa porta e comece a explorar o que tem do outro lado. Beleza, então como é que a gente entra nessa casa? A primeira camada, o alicerce de tudo, é a estrutura. Isso significa dominar a base, o alinhamento correto do corpo e, claro, a distribuição certa do peso em cada postura. Sem uma estrutura sólida, todo o resto fica, digamos, meio bambo. Com a estrutura no lugar, a gente sobe um degrau. Vamos para a segunda camada, a respiração. Aqui, o grande objetivo é fazer com que a respiração se integre totalmente a cada movimento, criando um fluxo contínuo, sem emendas. O movimento não apenas acontece, ele é respirado. E aí, finalmente, a gente chega na terceira camada, a mais sutil e poderosa de todas, a intenção, ou Yi. É aqui que a mente entra em cena para guiar a energia, o Qi. Cada movimento passa a ter um propósito muito claro, seja ele terapêutico ou marcial. Isso dá uma densidade, uma qualidade completamente nova para a prática. Ok. A prática individual está estruturada, as camadas estão sendo trabalhadas, e agora? Agora vem a grande pergunta: como que a gente testa tudo isso no mundo real?
Chegou a hora de ir além da forma que se faz sozinho e encontrar o contato. Essa pergunta é de $1 milhão. A presença de outra pessoa funciona como um espelho que não mente. O contato revela na hora onde a gente ainda enrijece, onde a gente perde o eixo e se aquela calma interna que a gente cultiva no treino solo é real ou era só uma ilusão, sabe? E a ferramenta para investigar isso, essa ponte entre a forma e a aplicação, é o Tui Show, o famoso empurrar as mãos. É um método de treino em dupla que ensina a usar as energias do Tai Chi através da sensibilidade e não da força bruta. É aqui que a gente aprende a ler o outro e a responder de forma inteligente. Os princípios são até simples de falar, mas bem difíceis de aplicar. Aderir ao contato, se conectar ao movimento do parceiro, seguir o fluxo e, o mais importante de todos, não resistir. O objetivo aqui não é ganhar ou perder. O objetivo é refinar a percepção a tal ponto que a técnica certa se torne uma consequência natural do nosso alinhamento. Ah, e as armas, onde elas entram nisso? Bom, elas não são um capítulo à parte, pelo contrário. A espada, o bastão, elas são uma extensão do corpo, que amplificam as mesmas leis internas. A espada, por exemplo, exige uma precisão absurda. O bastão nos força a organizar a energia desde o chão. São ferramentas que refinam ainda mais o nosso poder interno, o Fadin. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. O Tai Chi Chuan é um sistema completo. Ele começa com um cultivo interno, na forma, mas ele se realiza na interação refinada com o mundo. A verdadeira jornada começa quando a forma encontra o contato. E fica a pergunta para reflexão: o que a sua prática revela quando ela é testada? Se esse mapa técnico do Tai Chi Chuan trouxe um pouco mais de clareza para sua prática ou despertou sua curiosidade, mostra seu apoio com um like. Ajuda muito a gente a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas. E claro, para não perder os próximos passos da nossa jornada por essas artes, se inscreva no canal para continuar acompanhando o nosso trabalho. Aproveita e já ativa o sininho das notificações, que aí não tem erro. Sempre que sair algo novo, chega o aviso. Eu adoraria saber a sua opinião. Me diga aí nos comentários o que mais chamou a sua atenção nesse guia que a gente montou hoje. E por fim, se você sentiu que esse material pode ajudar alguém, compartilhe com amigos, com a família, com quem você acredita que pode se beneficiar. A gente continua junto, se aprofundando cada vez mais no universo do Tai Chi.